bem, meu livro de cabeceira agora está sendo Os Segredos do Presidente, um livro de Gêneto Moraes Neto, e eu terminei, ia trazer o livro aqui para mostrar a capa, de repente ele encontra para nós aí a capa dos Segredos dos Presidentes, de Geneton Moraes Neto. Esse livro é interessante, esse livro é de Antônio Manuel aqui, nosso grande, eu não diria nem patrão, nosso companheiro aqui de trabalho também, de vez em quando colabora também com suas pautas. E o livro estava aqui em cima, eu peguei esse livro aqui e tal, não, é de Antônio Manuel, tá por aqui, eu vou levar para ler. E li, porque achei primeiro interessante, né? O livro foca 4 ex-presidentes da República: José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, né? A partir de depoimentos dados pelos próprios ao Fantástico. Eu já peguei o livro, já li sobre Zé Sarney, Fernando Collor, já comecei Itamar Franco. Mas foi bem assim dentro da minha intuição de que seria um bom livro para ler, né? Primeiro, os ex-presidentes falam ali de bastidores, das suas passagens ali, e bastidores que a imprensa não conhece, né? Que o povo não conhece, está se divulgando ali, né? E tem coisas realmente interessantes. Então achei que valeu a pena, tanto que esses 2 primeiros aqui, quase a metade do livro, eu dei uma sentada só e já li, de tão interessante que achei alguns fatos. E eu trouxe aqui de Zé Sarney e Collor uns 2 fatos pequenos para a gente ter conhecimento, até porque achei muito interessante mesmo, né? Zé Sarney relata de cartas interessantes que recebeu de gente de todo o país, né? Ele disse que recebeu uma média recebeu 500 mil cartas aproximadamente. Ele não lia tudo, né? Tem algumas pessoas que liam, e algumas cartas interessantes passavam para ele. E uma delas, né, que foi passada para ele, foi de Alagoas, que chamou a atenção dele. Um sujeito trabalhava para um coronel alagoano que não podia ter filhos. O autor da carta foi então contratado para produzir os filhos que o coronel não podia ter, mas não fora pago pelo serviço, né? Agora ele mandava uma carta pedindo ao presidente que tomasse uma providência, ou o coronel pagar pelo trabalho feito, ou então devolver para ele os filhos que eram dele, né? Interessante isso aí, quer dizer, o cara, olha, não posso ter filho, contratou alguém lá e não pagou o cara, rapaz, né? Então o cara estava lá reclamando lá de Zé Sarney, né? Outra coisa interessante que pode representar, olha, cadê? Vamos mostrar aqui a capa do livro, aqui, ó, tá vendo? Os Segredos dos Presidentes, aí, esses livros aí, vocês podem encontrar na internet. Olha, vale a pena, viu? Muito, muito bom livro, com bastidores incríveis aí, né? Mas outra interessante de Sarney nesse livro, ele diz, segundo Afonso Arinos, uma conversa formal ali, claro que aqui não tem nenhum traço de querer menosprezar o nordestino e tal, uma conversa amiga ali. E Afonso Arinos diz para ele, é uma grande diferença dos presidentes do Sul e do Nordeste. Quando o presidente é de Minas Gerais, os mineiros vêm e pedem a embaixada de Paris. Quando o presidente é de São Paulo, os paulistas pedem o Ministério da Fazenda, Banco do Brasil, Banco Central e etc. Quando o presidente é do Nordeste, os parentes vêm e pedem um lugar de ascensorista. Olha a diferença, né? Minas, São Paulo, o povo vai lá e pede os adeptos, os chegados. Aqui não precisa ninguém não, porque os parentes já chegam e dizem, mas é simples, né? Me dê um lugar de assessorista. Collor tem umas páginas interessantes, né? O que representou Collor para o Brasil, cara. A gente precisa estudar sempre e sempre estar ali, mergulhando no que foi esse passado. Ele conta coisas dos bastidores da campanha, né? Como ele saiu de lá de baixo num partido pequeno e derrotou tanta gente. E como no segundo turno ele conseguiu derrubar Lula ali, né? Com algumas estratégias também interessante. Mas ele tem uma coisa interessante, aí não é cômica, né? Uma história mais trágica. Ele disse que logo depois que foi deposto ali do poder, ele pensou no suicídio.
pensou não, ele estava propenso a suicidar, chegou a ditar para um gravador ali suas palavras finais e já se preparava para o ato. Por exemplo, quando aconteceu pela tarde o julgamento do Congresso, ele estava sozinho lá na casa da Dinda onde ele ficava, absolutamente só, ouvindo. E dava para ouvir o barulho que vinha do Congresso. Quando ouviu aquele barulho ensurdecedor no Congresso, ele, antes que alguém dissesse alguma coisa, ele disse, olha, estou perdido, né? E resolveu ali se preparar para tirar a vida dele. Pensava ali na tardinha e começou a ditar para um gravador as suas palavras finais, para suicidar em seguida, né? Já estava se preparando para o ato ali. Mas aí, veja, nos dias anteriores, ele recebeu a visita de Leonel Brizola. Já naqueles dias ali finais, né? No dia anterior ou 2 dias antes, né? E conversaram ali sobre várias coisas, sobre o próprio contexto político, a questão ali. Leonel Brizola era governador do Rio na época, né? E já ia embora quando disse algo, Collor, eu tenho algo para te falar. E após autorizado, ele disse, olha, eu venho de longe, as palavras de Brizola, segundo ele, foram essas. Eu venho de longe, acompanhando a política deste país, acompanhei de perto o sofrimento de Getúlio Vargas, e o que ele passou não chega aos pés do que você está passando. Quero lhe pedir, não como político ou governador, mas como cidadão, resista, presidente. Pronto. E ele disse que nessa hora final, enquanto ele via aquele barulho ensurdecedor e começou a ditar ali para o gravador algumas palavras, inclusive para a família, com relação ao testamento, veio muito forte essa questão do Leonel Brizola, né, pedindo ali, resista e tal. E foi o suficiente para não cometer ali o que ele queria e resolveu dar mais um tempo. E claro, não fez. 2 lições desse ato que eu acho interessante, a gente está com pouco tempo aqui, mas para os senhores entenderem, a primeira coisa, a força de uma palavra, né? Uma palavra amiga, alguém que lhe diz, que tem coragem de lhe dizer alguma coisa, às vezes isso vai longe. Você até naquela hora resiste e tal, mas fica como uma válvulazinha acendendo e apagando em você ali e lembrando disso, né? A conversa de Leonel Brizola salvou Collor ali do suicídio. Outra questão, né? Se ele, na hora que ele vê aquele barulho ensurdecedor, se ele leva o intento à frente, ele talvez tivesse suicidado. Mas ele resolveu fazer ali uma gravação no gravador, e essa foi a pausa que talvez também tenha salvado a vida dele, né? A vida nossa é assim. A gente não pode agir por impulso, né? Eu quero agora e vou. Pá. Não, eu tenho que pensar, tenho que estar. Se eu parar para pensar, né? Se eu respirar fundo, por exemplo, eu aprendi na vida, e aprendi com alguns didáticos, né? Dizem, olha, você não precisa ser impulsivo, responder de imediato, né? Alguém lhe diz alguma coisa, você dá uma respirada profunda, né? E essa respirada baixa um pouquinho a sua adrenalina e lhe traz para um estado de consciência, né? Que você analisa a coisa com outro olhar, né? Então, nos momentos mais difíceis da sua vida, na hora que, olha, sabe, vou tomar essa decisão, respire fundo, pare um pouquinho, pega uma caneta, escreva aquilo que você está lá, ou pega um gravador e dite alguma coisa, que é o suficiente para você recobrar a tua consciência, né? E talvez evitar coisas que a gente, né, não tem que evitar, né? Então, é preciso fazer isso. Às vezes que errei na vida foi quando agi por impulso, né? Eu tenho assim, ações por impulso, que às vezes eu fico recordando, poxa, como fazer isso, né? E é assim, você de repente, pai, já foi, não tem mais jeito. Palavra dada, não se volta atrás, né? E agora, mas aprendi, né? Respiro ali, sabe? Fico inquieto e tal, mas o suficiente para me acalmar e não entrar naquele, sabe, naquela armadilha, talvez, que queiram me levar ali. Então, isso para comentar esse livro, Os Segredos dos Presidentes, de Geneton Moraes Neto, né?
agradecendo o Antônio Manuel aí, que eu acho que ele não quer mais esse livro, não vou devolver mais, não, vou deixar lá no meu livro de cabeceira, né? Mas é interessante, eu estou terminando, vou ler esse final de semana Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Se alguém quiser emprestado, a gente empresta também, né? Porque livro parado é só um livro parado, o livro tem que estar circulando, né? Muito bem, então é isso aí, esse foi o nosso papo aberto de hoje. Rádio Jeremoabo FM